WW voltando do intervalo, dando o nosso boa noite. Agradecimento a Gunter Hutzit, professor de Relações Internacionais da SPM. Obrigado, Gunter. Boa noite, William. Obrigado você pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui na bancada comigo e aqui está em casa. Obrigado pelo convite. Daniel Hittner, sua excelência profissional hoje foi dedicada a comércio de armas, melhor dito, fabricantes de armas. E você é que tem o material, por favor, a palavra é sua. Deixa eu trazer aqui para a nossa roda a informação apurada hoje com a minha colega Jussara Soares de que o governo brasileiro se movimenta para impedir que a Avibras vá parar na mão da empresa chinesa Norinco e, para isso, colocou o BNDES para ir atrás de uma empresa brasileira ou de um pool de empresas brasileiras para assumir essas operações da Avibras. O que é a Avibras? A Avibras é uma empresa símbolo da indústria de defesa nacional, criada em 1961 por engenheiros que saíram do ITA, localizada em Jacareí, ali no interior de São Paulo, perto de São José dos Campos, Vale do Paraíba, e uma das empresas pioneiras em equipamentos bélicos de ponta. Estamos falando de mísseis, lançadores de foguetes. A empresa está numa situação muito ruim. Ela está em recuperação judicial, acumula processos trabalhistas, numa situação muito delicada, e ela pertence hoje 99% a um único dono, João Brasil, que é filho de um desses fundadores. O que acontece? Para salvar essa empresa, houve negociações em 2023, iníciozinho de 2024, com um grupo australiano chamado Defendtex. O governo e os militares apoiavam, achavam uma boa solução. Não era melhor, não era ideal, mas a única. Então, melhor do que a empresa falir. Por quê? Porque é uma empresa muito voltada para projetos estratégicos do Exército. Ela cuida, por exemplo, do sistema Astros, que desenvolve um míssil tático de cruzeiro que é muito importante para o reequipamento das Forças Armadas, em particular do Exército. O que acontece? As negociações com o grupo australiano não prosperaram e aí veio a hora dos chineses. A Avibras abriu uma negociação com os chineses dessa empresa Norinco e aí acendeu um alerta aqui em Brasília. Dos militares, do Ministério da Defesa, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem um risco de uma transferência do controle para os chineses. Por quê? Por vários motivos. Seria colocar ali uma série de incertezas na continuidade desse projeto estratégico, o Astros, e principalmente colocar em risco a possibilidade de vendas futuras desse sistema. Isso significa, se você tem ali uma empresa chinesa, que talvez os Estados Unidos possam aplicar vetos em fornecimento de peças, componentes, sistemas, e também de você ter uma série de mercados ali em que você não consegue vender, principalmente para o mercado da OTAN ou países aliados preferenciais da OTAN. Em resumo, o governo brasileiro e o BNDES muito empenhados em procurar uma empresa ou um consórcio de empresas nacionais para ficar com a Avibras. Dá a impressão, Gunter, que a gente está correndo atrás do prejuízo. Se a gente combinar a informação, a apuração que a Jussara e o Daniel acabaram de trazer para a nossa audiência, com o que, por exemplo, o repórter Marcelo Godoy, no Estadão, trouxe hoje, a respeito do sucateamento da frota da Marinha Brasileira, está com navios de 70 anos de idade em patrulha, daqui a pouco vão pedir uma caravela do Pedro Álvares Cabral para fazer patrulha. Mas o fato é, e a pergunta é a seguinte, que grau de coordenação nós temos no Ministério da Defesa e no governo em termos de garantir um mínimo de produção aqui de equipamentos de defesa? Bom, William, são dois pontos que eu acho que para responder a tua pergunta. Primeiro, a gente não pode continuar tendo cada força fazendo o seu planejamento. Ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica, cada um seu planejamento de que forças eles querem ter e não tendo um planejamento único. Acho que qualquer um que acompanha um pouquinho os conflitos que estão em andamento já perceberam que se fala em forças armadas, não Exército, Marinha, Aeronáutica separadamente. O que se diz um projeto de força desenhado no Estado-Maior conjunto no Ministério da Defesa. Então a gente não tem ainda isso. Segundo ponto, não adianta nada ter empresas de ponta como é a Avibras, efetivamente é um caso muito
é excepcional mesmo, ainda mais de um país, né, atrasado como o nosso, ter essa tecnologia que desenvolve que pouquíssimos conseguem, só que o próprio país não compra. Né? A gente já teve o caso da Ingesa no passado, que também faliu, por quê? Porque o exército não comprou, né, os tanques que estava prometendo. Uma empresa dessas não vai conseguir sobreviver só com exportações. Precisa garantir um orçamento mínimo para você tocar esses projetos estratégicos para as forças. Como você falou, a reportagem do Godoy hoje no Estadão mostra bem isso. Em pouquíssimos anos, 40% dos navios de superfície da Marinha vão ter que ser descomissionados, vão ter que sair, né, de funcionamento. A gente vai estar praticamente sem capacidade de patrulhar os oceanos. Então eu vejo essas duas linhas, um projeto único e que efetivamente o Congresso tome conhecimento e a preocupação do que é efetivamente a defesa no mundo que está em guerra. Lourival, vamos olhar para a China. A Norinco é o grande conglomerado de defesa chinês. Eles têm tentáculos não no sentido negativo da palavra, eles têm ramificações, interesses, que é normal nesse tipo de indústria. Agora, aos brasileiros, por exemplo, mas não só, mas a nós, eles estão oferecendo o uso de inteligência artificial em equipamentos de defesa. É para valer? Pois é, essa é a grande dificuldade. Bom, o mundo da defesa, da indústria de armamentos, já é bastante opaco, certo? Por natureza. Agora, quando esse mundo é chinês, ele tende a ser mais opaco ainda, porque na China não existe um congresso, um tribunal de contas, um ministério público, uma imprensa, nenhum tipo de fiscalização que possa de alguma maneira trazer alguma transparência para as ações deles. Então, você fica, ao se acoplar ao sistema chinês nessas áreas estratégicas, né, você fica realmente muito vulnerável, né, às estratégias deles, às decisões deles. Os contratos em geral não são muito claros e muitas vezes não são cumpridos, essa é a realidade, né? Então eu acho interessante o presidente Lula ter essa preocupação e eu faço um paralelo com a relutância do presidente Lula de levar adiante o desejo dele de sacramentar a vitória do Nicolás Maduro. Eu acho que a pressão e aí sem nenhum cabotinismo, ou com algum cabotinismo talvez, mas assim, os debates que a gente leva aqui nesse programa e outros formadores de opinião estão ressoando lá no Palácio do Planalto de que pega muito mal para o presidente Lula os alinhamentos que ele busca. Então, acho que num certo sentido está havendo aí uma voz da razão ali de que essa definição seria ruim. Por outro lado, as opções também não são boas, né? Aliás, eu não vejo muitas opções, né? Existe a empresa ED dos Emirados Árabes Unidos, uma empresa grande, 8 mil funcionários, que num dado momento foi a candidata mais séria para comprar a Vibras, né? Não se fala nisso neste momento. E aqui no Brasil, assim, não basta o dinheiro do BNDES. Eu lembro daquilo que o presidente Lula fez no segundo mandato dele, que foi o Grupo 7. Né? Ele resolveu que o sistema de plataformas, de construção... 7 Brasil era o nome 7 Brasil, né? O sistema de plataformas ia ser nacional. Aí pegou Odebrecht, pegou empresas sem tradição nessa área de estaleiros, e formou um grupo lá que foi um fiasco, aquilo foi um ralo de dinheiro e uma perda de tempo monumental. Então, existe esse outro risco também. O fato não existe uma resposta boa para o problema da Vibras, e a Vibras é sim uma empresa estratégica, que não seja por outro motivo, pelo propelente que eles desenvolveram, que tem um valor, né, e que é cobiçado por vários países e por várias indústrias da Alemanha, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, que também andou desejando, a China, enfim. Eles têm esse ativo
interessante, aí, mas ainda eu não vejo um desenho de uma solução viável para isso. Há dois pontos que você e o Gunther levantaram, Lourival, que eu queria passar para você agora, Caio. E os dois pontos que eles levantaram estão em torno dessas palavras, desenho e definição. E não há uma definição, como você disse. Houve há pouco, você trouxe inclusive, compra de material pesado de artilharia em Israel por parte do governo brasileiro. Aí decisões políticas param isso. A gente tem um ministro da Defesa, o José Múcio, que funcionou como algodão entre os cristais, sobretudo em função da política doméstica brasileira. Mas agora os fatos começam a se impor e começam a requerer definições e desenhos muito mais abrangentes do que a capacidade de aqui ou ali minimizar problemas políticos surgidos, maluquice saída das frentes de quartéis e por aí vai. A gente está indo para definições estratégicas e importantes. Como é que vai ficar o Ministério da Defesa nisso? William, a relação do governo Lula III com os militares, ela já foi bem pior, mas ela pode ser muito melhor. Por quê? Ela já foi bem pior? Porque, de alguma maneira, graças à operação política do Múcio, do ministro da Defesa José Múcio, e também dos comandantes das forças, né, principalmente o comandante Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, eles conseguiram, de alguma maneira, gerenciar politicamente uma dúvida e incerteza que o petismo e o entorno do presidente, o Palácio do Planalto tinha, ainda tem, mas já diminuiu, em relação, vamos dizer assim, ao bolsonarismo nos quartéis, né, ou a politização dos quartéis. Esse é o tema mais apropriado. Então, os quartéis, eu sinto que acalmaram e isso acalmou a relação. Só que, como você coloca, né, e daqui para frente o Daniel traz essa apuração, tem a questão dos tanques, dos blindados, né, dos blindados israelenses. Daqui para frente, por que ela pode ser melhor essa relação? Porque questões de geopolítica dogmáticas ali do Palácio do Planalto, do entorno do presidente, estão interferindo nessas decisões que é o que as Forças Armadas querem, né? Elas querem se renovar, elas querem acompanhar essa tendência do mundo de investimento nas forças, né? No equipamento, na renovação, na modernização, e aí você acaba travando. No caso dos tanques israelenses é clássico, né? Ele é um excelente caso, porque você tem 300 tanques hoje no Exército Brasileiro, blindados, que são egressos da Segunda Guerra Mundial, parte deles. E aí você não consegue substituir pelos 36 israelenses que venceram a licitação, porque o Celso Amorim acha que não tem que comprar uma coisa de uma indústria privada, né? de uma empresa israelense. Então, em linhas gerais, eu vejo o Ministério da Defesa conseguindo trafegar, conseguindo operar, mas nessa questão, por exemplo, dos blindados, a informação que eu tenho é que o Múcio não conseguiu sentar ainda com o Lula para definir. Então, depende como isso vai sendo costurado daqui para frente. Daqui para trás, até agora, o que tinha para ser limpado foi. Agora, daqui para frente, tem questões cruciais aí a serem definidas ainda. Gunther, para a gente arredondar a nossa conversa nesse segmento do programa, é possível identificar, em função de toda essa atmosfera política, o que está acontecendo, se é que está acontecendo algo em termos de planejamento a longo prazo estratégico no setor de defesa? Por parte dos militares tem essa preocupação. O que eu vejo no Palácio do Planalto é só discurso. A dissonância entre a realidade e o discurso do presidente Lula lá em Santa Catarina hoje, no lançamento do casco da nova fragata, mostra bem isso. Não vai faltar dinheiro para construir tudo o que precisa. E está faltando, está sem dinheiro para conseguir manter o que tem. Então eu vejo que realmente no governo Lula, quando se trata em torno de orçamento, está perdido, completamente perdido. Lourival, e por último, nós estamos falando, e é duro fazer essa pergunta para você, no finalzinho, nos derradeiros momentos do programa. Que impacto geopolítico nós estamos registrando em decisões de defesa no Brasil? Pois é, eu acho que até o presidente Lula entendeu que esse seria um passo, talvez, meio que sem volta, né? Assim, e a gente é um aliado extra-OTAN, né? O nosso gear, né? O nosso equipamento e a nossa doutrina, a formação dos nossos militares, ela é via OTAN, principalmente Estados Unidos. Então,
Acho que essa falta de visão estratégica de onde estão os interesses brasileiros, onde o Brasil se alinha, o Brasil como uma democracia, um país ocidental, um país que respeita a soberania dos outros países, toda essa coerência está um pouco balançada pelos movimentos do presidente Lula em direção à Rússia, em direção à China. Então, acho que é bem-vindo o fato de o presidente Lula pensar melhor antes de dar um passo como esse. Norival, começando por você, obrigado pela participação, boa noite. Depois ao Gunter Hutzit, professor da EFPM, Relações Internacionais. Gunter, obrigado, boa noite. E aos meus colegas, Daniel em Brasília, Caio aqui comigo em São Paulo. Boa noite a ambos. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite. WW. Apoio